Tá difícil de enxergar, de ler, aquela dificuldade, você fecha o olho, abre o olho e não consegue. Você sente então essa dificuldade, como que você pode resolver? O que pode ser? O oftalmologista da Unimed de São José dos Campos, Dr. Fábio Nascimento, está tirando as suas dúvidas, mas a Sol tem um toque muito bem para você começar a semana. Começar muito bem. O Vale Sul Shopping, gente, abriu os restaurantes da Praça de Alimentação e Praça Gourmet. Então, que tal um almoço em família na Cantina da Nena, um ribs barbecue com amigos no Yex Stick House ou, de repente, um burger delicioso no Los Angeles Prime? Gente, a Praça de Alimentação e também a Praça Gourmet funcionam de segunda a sexta, do meio-dia até as 8 da noite, tá? E todos os restaurantes estão seguindo medidas preventivas para cuidar de cada um de vocês. Vale Sul Shopping, bem-vindos de volta, Luquinha. E a gente recebeu perguntinha de vídeo, vamos assistir. Bom dia, Sol. Bom dia, Luquinha. Tudo bom? Então, o meu problema é o seguinte, há muitos anos eu venho sofrendo com isso. Como vocês estão vendo, eu acabei de acordar e meus olhos estão inchados, irritados. E assim, se eu olhar diretamente pro sol, eu tenho um grande problema. Começa a cair lágrimas. E assim, esse problema vem há muitos anos. E eu costumo usar um colírio contínuo. Mas não resolve muito não. Então eu queria saber que procedimento que eu posso tomar, né? Porque isso aí é muito complicado. Obrigada e uma boa semana para todos. Obrigada. Doutor Fábio. Então, esse caso me parece, pelo que ela comentou ali, o leigo, ele pensa na conjuntivite, só aquela conjuntivite viral, que também a gente já vai falar dela, né? Eu vi que vocês falaram aí do Covid, talvez a gente vai entrar nesse assunto. Sim. Mas existem N conjuntivites crônicas, por exemplo, uma conjuntivite alérgica. E essas conjuntivites, ela não tem uma cura rapidamente. Você usa um colírio, já está curado e nunca mais precisa fazer nada. Então, provavelmente, existe essa patologia nesse caso, a gente precisa, obviamente, que examinar, ir para o consultório. E aí, a conjuntivite crônica, há necessidade de fazer também um tratamento crônico. Porque quando você para de usar, isso volta essa sintomatologia. Tanto é que lá na Clínica Iris, a gente tem um pronto atendimento exatamente para que, de segunda a sexta-feira, caso aconteça uma situação que às vezes não dá para ir para o hospital e o hospital às vezes não tem oftalmologista, consiga ir diretamente para a gente tentar fazer esse diagnóstico e já tratar da melhor maneira. Mas esse caso é um caso que talvez precise de um acompanhamento crônico e um tratamento crônico também. Ok. Doutor, estou com uma pergunta interessante aqui da Suzete Oliveira, ela mandou pelo nosso Face, ela disse que tem gordura nos olhos. Ela queria saber se tem cura. Eu não sei se é gordura mesmo ou uma sensação de gordura, doutor. Dá para identificar o que é isso? É aquilo que a gente estava falando lá do Tersol. Então tem pessoas que produzem essa gordura em excesso. Existe um tratamento também, o mais simples, logicamente que depois passar no oftalmologista, mas o mais simples é o seguinte: compra um shampoo de bebê, aquele que não irrita os olhos, e toda vez quando for tomar o banho, fazer uma massagem nos olhos, dessa forma aqui, ó, para essa gordura ela exteriorizar, e depois você passa o shampoozinho neutro na base dos cílios, para tirar esse excesso de gordura. Repete o movimento, doutor. Fazer uma massagem assim, ó. Que aí incentiva a sair, É meio né? que ordenhar. Isso, exatamente, perfeito, Solange. Tá e aí ordenhando. depois você passa ali. Ordenhar os olhos. O shampoo neutro é exatamente para não irritar os olhos caso caia dentro dos olhos no shampoozinho. Ai, Solange, só você mesmo, viu, gente? Já aprendeu a ordenhar os olhos? Então tá bom, então faz isso com o shampoozinho neutro, viu? Mas só a gente gosta muito de cuidar da saúde por completo. A gente sabe que a saúde começa pela boca, né? Pois é, e ele está sempre aqui, gente, ordenha tudo que dá certo. Ele também está sempre aqui nos orientando, nosso querido doutor Otávio Fonseca, da Ortovip. Muito boa tarde, doctor. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. É sempre bacana estar aqui com vocês falando sobre saúde bucal. Doutor, hoje a gente vai falar, a gente recebeu algumas reclamações de gente, eu acho que eu tenho, o queijo um pouco para frente, assim, que chama prognatismo. O que é isso? Então, o prognatismo, que é caracterizado pelo avanço da mandíbula, né, quando o paciente tem aquela mandíbula lá na frente, sabe? Ele pode, além da questão estética, né, do comportamento social, pode trazer problemas funcionais para esse paciente. Durante a mastigação, ele pode ter sobrecarga nos dentes, porque os dentes podem ter um desarranjo tão grande que o paciente pode tocar um ou dois dentes, provocando uma carga muito forte sobre esses dentes, podendo provocar fraturas, retrações gengivais, problemas relacionados à apneia,
e outras dificuldades funcionais que o paciente pode apresentar, né? E, obviamente, vamos ter a questão estética, né? Isso incomoda o paciente na situação social dele, no convívio social dele. Então vamos ver, doutor, um caso clínico aí que o senhor mandou pra gente. Vamos lá. Então, o que nós estamos observando é um paciente que tem um queixo avançado, né? Se você observar, o resto da face está para trás em relação ao queixo. Esse é um paciente adulto que fez a opção de fazer o tratamento sem a necessidade de cirurgia. Vai ser feito um arranjo. Isso é possível em alguns casos clínicos, dependendo da queixa principal do paciente. Ok, agora, é possível resolver esse problema na infância, logo cedo, doutor? Sim, é possível sim, Sol. Coloca a imagem número 2, por favor. Aí nós vemos uma criança, ela tem cerca de 10 anos de idade, onde você já vê a projeção mandibular acontecendo. Ela já tem uma altura facial diminuída, é importante salientar, porque dependendo do tipo de crescimento, ele cresce mais horizontal, e foi iniciado o tratamento preventivo para equilibrar esse crescimento, né? Mudar a direção de crescimento nessa mandíbula. Na próxima imagem, o que nós observamos? O perfil do paciente e o giro que essa mandíbula deu durante o tratamento preventivo, que é um tratamento bem simples, né? Na realidade, nessa idade. Nós vamos mudar a direção de crescimento dessa mandíbula. Observe que está girando a mandíbula no sentido horário, promovendo assim uma alteração no vetor de crescimento dessa criança, melhorando as condições futuras dela. Essa criança tem que ser acompanhada até o final do crescimento facial dela, por volta dos 17, 18 anos de idade. Agora, uma orientação para os pais. Com qual idade a criança deve ir ao ortodontista? Só, a criança deve procurar ortodontista para acompanhamento do desenvolvimento dentário por volta dos 6 anos de idade, prestando muita atenção naqueles casos onde na família já tem o paciente, né, alguém, o tio, o avô, alguém que já é queixudinho, porque essa anomalia, ela tem um fundo genético, ela tem uma participação muito grande da genética. Então, é possível que se você tem um avô, tio, enfim, queixudinho, você pode ter na sua família ou você mesmo, né, ter um desenvolvimento importante da mandíbula. Então, a partir dos 6 anos de idade, procurar o ortodontista para se fazer toda essa verificação e acompanhamento do desenvolvimento dentário. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Um beijo no seu coração. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre saúde bucal. Tenham uma boa tarde, saúde e paz para todos. Amém, para todos nós, doutor. né? Só para todos nós. Estava coçando os olhos Não aqui. pode. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Sobre coçar os olhos? Vamos. A gente fala assim, mas olha, a partir de hoje, volta a ser possível viajar do Brasil com destino aos Estados Unidos. A Casa Branca suspendeu, gente, a restrição de voos aí, saídos do território brasileiro. A medida também vale para viagens da China, Irã, Reino Unido e Irlanda do Norte e também dos países membros da União Europeia. Segundo o governo norte-americano, há um melhor entendimento sobre as formas de transmissão do coronavírus e, apesar também dessa liberação, quem chegar aos Estados Unidos deverá ficar em quarentena por até 14 dias só. Prevenção, tá certo. Então, a pessoa que vai viajar vai ficar 14 dias trancada para sair então, sim. a viagem é voltar. longa. Vou passar, não. Gente, tem que ser uma viagem de mais de 15 dias, viu? Se você vai e volta. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, mas agora aquele momento tão especial de carinho. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.